Glória ao nosso Deus, muito boa noite, minha gente. Que alegria poder te encontrar na nossa oração da noite, nosso fim de noite juntos. Então já entra aí no chat, vem chegando, seja muito bem-vindo, já vem agradecendo e vem profetizando sobre a semana, sobre o mês. Gente, o seu like abençoa vidas, o seu joinha, aperta logo nele. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperte aí o sino de todos também, tá? E vai compartilhando. Nesse começo agora, vamos compartilhar, tá? Nós estamos na nossa jornada no livro de Atos e hoje nós vamos ver a consequência da mentira a Deus. Isso é muito forte. Tem uma história específica acerca disso. Então já pega a sua Bíblia, já abre aí em Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5, tá bom? O nosso livro de oração está fixado aqui em cima do chat das mensagens. Você está vendo essa barra azul aí, que ela diz assim, boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Clica nela, tem um link de um formulário nela, você clica e você registra lá o seu pedido de oração, coloca seu nome, seu motivo, para a gente concordar, orarmos juntos, ligarmos no céu, pedirmos ao nosso Deus, tá bom? E juntos, em fé, nós gerarmos esse milagre no reino espiritual. Certo, gente? Então vamos nós em frente. Antes de orar, eu leio alguns pedidos do nosso livro de oração. Já pegue sua Bíblia, por favor, e vamos a Atos, capítulo 5. A consequência da mentira a Deus. Olha só o que é que esse texto fala. Atos 5, verso 1, nós vamos ler a partir do início e vamos discorrendo. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Verso 3, então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. E no mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. A consequência da mentira a Deus. O texto é muito claro. Não havia uma obrigação, tá? Princípios são mandamentos, ok? Mas o homem é livre para obedecer ou não desde a criação. Entenda, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado nem a ir para o céu. Você pode escolher ir para o inferno.
Foi Deus que fez assim. Você pode achar muito duro. Ah, pastor, quer dizer que eu posso escolher ir para o inferno? Você tem o controle das suas decisões. Ok? Suas escolhas determinam seu futuro. Suas decisões apontam para onde a sua vida está indo. Algumas pessoas relacionam o caso de Ananias e Safira a simplesmente a entrega de um valor de oferta de dízimo menor do que o que deveria ser. Mas não é sobre isso. É sobre tentar tentar enganar, primeiro enganar a si mesmo e tentar enganar a Deus, ok? A palavra é muito clara, ela diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará, ele colherá. Então o caso de Ananias e Safira é um caso claro, o povo estava vivendo o momento, o contexto desse povo, dessa igreja de Atos, era um momento de um avivamento, de um mover espiritual tremendo, de uma unidade sem medida. Era algo assim. Isso que eles fizeram não era comum, não acontecia. As pessoas generosamente, de bom grado, levavam o que elas vendiam das suas propriedades, o que elas iam para abençoar irmãos e colocavam aos pés dos apóstolos. A palavra nos fala isso. Mas tudo com a generosidade do coração. Entendendo que tudo que eu tenho, tudo que você tem, nós recebemos da parte de Deus. Marcos vai dizer, o homem não tem nada que do céu não tenha sido lhe dado. Absolutamente nada. Eu tenho e você tem corpo, saúde, força, inteligência, direito de ir e vir, trabalhar, gerar resultados, criar, empreender, conquistar, vender. Meu amigo, você não pode esquecer de onde você veio. Primeiro que somos pó e que um dia voltaremos ao pó. Certo? Somos barros nas mãos do oleiro, fomos criados pelo nosso Deus. Temos um tempo de vida na terra, temos uma missão a cumprir, somos peregrinos nessa terra. Então, mentir a quem quer que seja ou a Deus para esconder algo é um engano para a sua vida. É um engano que você pode estar pensando, eu não vou falar para não desagradar, eu não vou falar para não gerar um conflito, eu não vou falar. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pensando nesse texto, nesse contexto, nesse momento da história, em alguns pontos nós temos aqui, né? Em primeiro lugar, a tentação da ganância. Por quê? Eles eram livres para levar e colocar o que era parte, né? Vamos pensar assim, o dízimo, a 10ª parte, era uma parte para eles irem lá e agradecerem a Deus. Tá? E vir e administrar, gerir o restante. A tentação da ganância é pensar, eu vou ficar com um pouco mais. Ou se eu der, eu vou ter menos. Certo? Então a ganância aqui veio aos olhos dele, mas está lá em 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, escrito: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro, do dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. A tentação de ficar rico. Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia, Deus prospera os homens dele e eles ficam riquíssimos. E Isaac ficou riquíssimo. Vá lá para Gênesis. Você vai ver lá o que Deus fez na vida dele. Abraão, riquíssimo. Pessoas, homens de posse, homens, certo? Mas imagina o tanto de obediência do coração de Abraão e o tanto que Deus podia confiar de riquezas para ele. O tanto que Jó era rico e próspero e o tanto que, mesmo com todo o sofrimento, ele não amaldiçoou, ele não negou ao seu Deus. Então não é sobre o ter, é sobre o ser. Onde está o meu coração? Está nas coisas, está em Deus, está no princípio. Isso é inegociável. Não é se eu tenho pouco, eu tenho um padrão de fidelidade, ou se eu tenho muito, eu negocio, porque é uma quantidade maior. Esse entendimento, a tentação da ganância no ponto 1. Então a história de Ananias e Safira começa com a tentação da ganância. Eles cederam ao desejo de ter mais e retiveram parte do valor da venda de sua propriedade. Então nós precisamos lembrar que a ganância pode nos levar a tomar decisões erradas e a pecar contra Deus. Em segundo perigo da mentira, Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Os que agem fielmente são o seu prazer. Então Ananias e Safira não apenas cederam à ganância, mas também mentiram ao Espírito Santo. Pensaram que podiam enganar a Deus e os homens, mas a verdade veio à tona. Você sabe um outro princípio no reino de Deus? A luz tudo revela. Nada do que é oculto ficará oculto para sempre. A luz um dia trará à tona. E é aí que nós precisamos ser livres dessas tentações, livres do perigo da mentira, livres de uma vida de farsa, de mentira. Não é sobre apenas uma parte que eu retenho, mas é quanto eu amarro, eu engodo a vida numa mentira. Porque sempre uma mentira vai puxar outra mentira. Para se confirmar a primeira mentira, vai nascer a segunda mentira. E aí segue-se uma sucessão de mentiras, que de um hábito se torna um estilo de vida. E de um estilo de vida se torna uma escravidão. Escravidão. Alguém que vive na mentira é um escravo. Você se torna escravo daquilo que você comete, de como você age, ok? Então, isso precisa estar muito claro na nossa mente. Terceiro lugar, a gravidade de mentir a Deus. Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui é um dos mandamentos. Quando Pedro confrontou Ananias, ele apontou a seriedade de mentir a Deus. Deus é a fonte da verdade, da justiça. E mentir a ele é desafiar a sua autoridade. Isso foi crucial para continuar vivo ou não com Ananias. A importância da confissão. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
se confessarmos. O grande X da questão na vida de Davi era Davi se arrepender, quebrantar-se diante de Deus. Davi também teve problema em confessar, mas quando ele foi confrontado com o pecado, com a vida que ele estava levando, ele se volta, se arrepende. O filho pródigo cai em si, se arrepende. Pedro, quando o galo canta, ele caiu em si de que tinha negado e se arrepende amargamente, duramente. Quinto lugar, o julgamento divino. Hebreus 10, 30, 31. Porque conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós precisamos estar nas mãos de Deus com a nossa vida tranquila, cristalina, aberta. Senhor, tu conheces os meus defeitos, eu não estou aqui para passar algo que o Senhor não sabe, que o Senhor não conhece, que nós não tratamos. Tu sabes, Senhor. Então você pode ter esse relacionamento com Deus de Senhor, olha essa área da minha vida que eu não consigo, me ajuda, me mostra o caminho. Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, me perdoa. Senhor, me arrependo. Senhor, me ajuda. Senhor, me levanta. Senhor, ok? Então, a vingança é do Senhor e ele diz: eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A história de Ananias e Safira nos lembra que Deus é um Deus de justiça. Não esqueça, a graça pagou a nossa dívida, mas ela não nos deu permissão para uma vida de mentira, uma vida de pecado, uma vida de, meu Deus do céu, uma vida vivendo aí uma vida de pecados. Nós não fomos libertos para isso. Sexto lugar, o temor de Deus, Provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E nós devemos aprender a temer a Deus. Não no sentido do medo em si paralisante, mas no sentido da reverência, do respeito por sua santidade. Respeito, reverência pela santidade do nosso Deus. Ananias e Safira perderam o temor de Deus e pagaram o preço por isso. Sétimo lugar, para irmos para o nosso tempo de oração, diz a lição da integridade. Provérbios 10:9. O que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Os princípios não vieram para nos escravizar, eles vieram para nos dar segurança. Não mate, não roube, não tome o que não é seu, ok? Não deseje aquilo que não é seu. Eles vieram para nos proteger dos nossos desejos carnais, da vontade da nossa carne. Então, Provérbios 10:9, repetindo com você: o que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A história de Ananias e Safira nos ensina a importância da integridade em nossa vida cristã. Devemos ser honestos em nossas ações e palavras, não apenas diante de homens, mas principalmente diante do nosso Deus. Nos ajuda, Senhor. Isso vem com um temor sobre os nossos corações, porque nós somos feitos de carne, do pó.
E só o Espírito de Deus pode nos curar e nos libertar de uma vida de mentiras. Vamos orar? Eu quero que você deixe o seu pedido no livro de oração. Quero que você venha com a sua reflexão para esse momento de oração. Eu estou vivendo debaixo de qual mentira? Tá? Pense sobre isso. Venha com esse entendimento e coloque diante de Deus o seu coração. O pedido de oração, o livro de oração está no chat aqui em cima. Nessa barra azul onde está escrito: deixe o seu pedido no livro de oração. E vamos clamar ao nosso Deus. Então vamos ao nosso tempo de oração. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha com sua misericórdia sobre nós. Pai, nós colocamos nosso coração diante do Teu altar. Ele está exposto. Faz isso, meu irmão. Repete essa oração comigo. Diga assim: o meu coração está aberto. O Senhor conhece o meu interior. Senhor, me ajuda a ser livre de toda mentira. Fala isso, meu irmão. Me ajuda a ser livre da mentira. Me liberta de toda mentira, Senhor. Eu quero viver na verdade. Eu quero seguir os teus caminhos. Eu quero viver, Senhor, com a proteção do teu princípio, da tua verdade em mim. Me ajuda, meu Deus. Não me deixa, Senhor, sucumbir. Repete isso, tá? Me liberta, Senhor, para viver uma nova vida na tua presença. Eu quero, Senhor, orar e que essa unção de arrependimento venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Senhor, nós não fomos feitos para ser escravos. Escravos da mentira, escravos do medo, escravos da dor, escravos do ressentimento, escravos da mágoa. Senhor, nos liberta. Liberta cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, liberta nossas vidas, meu Pai. Eu te clamo, meu Deus. Senhor, venha, toque-nos. Senhor, cure-nos. Batiza-nos com o teu fogo, traz o teu temor ao nosso coração, porque o temor é o princípio da sabedoria, da verdade, Senhor, e a verdade é uma só. É a verdade, o caminho e a vida, o Senhor Jesus. Somente Ele nos leva à verdade. Somente Ele nos leva às águas de descanso, às águas tranquilas. Ele que refrigera nossa alma, Ele que guia-nos pelas veredas da justiça. Ele nos leva para as veredas da justiça. Meu Deus! E quando você está vivendo na verdade, no princípio, você pode dizer como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu Deus do céu. Pai, traz, Senhor, sela a nossa vida com o fogo da tua verdade. Senhor, olha para cada um dos meus irmãos. Deus, visita cada coração, visita cada enfermo, visita cada, Senhor, pedido no chat, no livro de oração. Visita cada um dos teus filhos. Pai, toca nos enfermos, derrama a tua cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós colocamos esse mês aqui, a semana, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre esse mês, venha derramar a tua bênção, a tua prosperidade, Senhor, as tuas chuvas. Venha, Deus, abrir as portas, virar as chaves, romper com as maldições. Com Deus, céus fechados, rompe, abre o céu sobre nós e prospera a vida de cada um dos meus irmãos. Nós entregamos a Ti, nós consagramos a Ti, nós abençoamos cada um, Senhor.
no chat ou no livro de oração. Nós declaramos, Senhor, o teu milagre, nós declaramos a tua cura, nós declaramos a tua verdade hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Quem crê recebe, diz aí comigo, amém, e glória a Deus, e aleluia. Estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Eu quero aqui lembrar você o seu like, de você se inscrever no canal e de você compartilhar. Faça isso, tá bom? Abençoe muitas vidas agora. Daqui a pouco às 5 tem oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial, 6 e 6, Palavra e Sabedoria, com o nosso reverendo Muguba Júnior, 7 e 7, os capítulos da Bíblia, da leitura da Bíblia, ok? E se o Senhor permitir, 22h30 estaremos em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, dorme em paz, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.